Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos orar para dar início ao culto nessa noite. Senhor, meu Deus querido, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Toda a honra, todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Obrigado, Jesus querido, por essa Toma a direção deste trabalho para os nossos corações, Senhor. Ajuda-nos com a tua palavra, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, Senhor. Venha salvar, venha curar, venha libertar, Pai. Opere no nosso meio, Pai, porque opera no Senhor, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o hino 244. Glória a Deus. 244. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com o sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mas real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 303. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus para obter perdão, plena salvação. Tu precisas de Jesus para caminhar firme sem errar. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus.
Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo havendo paz, calma, amor e veras, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, glórias a Deus, aleluia. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Ante o tribunal, decisão final, tu precisas de Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino 340. Glórias a Deus, aleluia. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte que a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscavam então, pelo amor de Deus unidos, a clamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Aleluia. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidadoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões do céu. Glórias a Deus, maravilhoso, é Deus. Lampa aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor que se encontra, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que se encontra em Lucas, capítulo 5, do versículo 17 até o 26.
Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, do versículo 17 até o 26, cujo título nos diz a cura de um paralítico. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estarei lendo versículos, irmãos, assim sucessivamente. E aconteceu que, em um daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo, bendizendo pelo teu poder, tu és nosso Deus. Obrigado, Jesus querido, pela tua palavra, Pai, pelos louvores entoados, Senhor. Receba, Pai amado, e glória do teu nome. Amado, Senhor, nessa igreja, venha tomar o primeiro lugar, Senhor, neste culto nesta noite, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, né, a história nos fala, né, a respeito da cura de um paralítico, né, louvado seja o nome Aleluia. do Senhor. A palavra do Senhor diz, né, que o Senhor é o mesmo, né, mesmo ontem, hoje, será eternamente. Glórias a Deus, aleluia. Assim como ele curou esse paralítico, né, aí no passado também, né, ele faz essas maravilhas até hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas é porque são incrédulas, né? Elas pensam que porque muito ouviu falar que Jesus está voltando e ele ainda não voltou, é que as coisas ainda não acontecem, que as curas, as libertações ainda não acontecem. As pessoas têm, né, perdido, né, o temor e o amor, né, pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas saibam, né, aqui nesta noite que o Senhor, ele cura, ele liberta, ele transforma, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele faz maravilhas na tua vida. Basta somente você dar lugar, né? Dá o seu coração para Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E as outras coisas Ele fará. Aleluia! Glórias a Deus! Então Ele aqui, né, curou este paralítico. Muitos aqui estavam, né, falando, né, quem era Ele para poder fazer esse tal milagre, né? Mas não sabendo eles que Ele era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus! Todo o poder tinha sido dado, né, passado para Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo Deus, Ele está aqui nesta noite. Glórias a Deus! Aleluia! Basta somente você procurar, buscar, né, e servi-lo, né, de verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu passo a oportunidade para o Gênesis. Glórias a Deus, aleluia, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. Saúde a todos a paz do Senhor, amém? Amém, a paz do Senhor. Quero cantar aqui o hino da profissão, de número 577. Amém? Amém. Em fervente oração, Aleluias! vem o teu coração, É, na
mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Glórias a Deus, aleluia. Tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glórias a Deus, aleluia. Maravilha, É Deus, aleluia. te fará o Senhor, atendendo a oração que há. Glórias a Deus, aleluia. Seu imenso poder te virá socorrer quando tu Glórias a Deus, aleluia. deixares no altar. Quando tu Glórias a Deus, aleluia. o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Glórias a Deus. Se porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Aleluia, Jesus. Glórias a Foi Deus. por Deus não sentir. Deus santo, Deus vivo, aleluia. Alma se Oh, recalabalabarraço e recandalabaque, calabalabaci, recandalabarraço. Ribalabalaias, glórias, glórias, Jesus, aleluia. quando tu Oh, maravilhoso, fiel, verdadeiro, aleluia. estiver Santo, fiel, e aleluia. todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glórias a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade esta noite. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o hino. Glória a Deus. O hino 547. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou. A carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Aleluia, Senhor. glórias a Deus. O Rei verdade, está aleluia. voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glórias a Deus, Esta aleluia. terra está
vão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. Glórias a Deus, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Glórias a Deus, os remidos vão subindo, Deus. É a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei Aleluias, glórias a Deus. O Rei está voltando, a trombeta está soando, para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Deus querido, aleluia. Aleluia, Ele vem nos buscar. É Deus, aleluia. Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos estar atentos, né? Porque nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Nós não devemos ficar, né, cochilando, né, entre vários pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente menos espera, Ele está aí nas portas, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que, né, estar vigiando, buscando e orando constantemente, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então agora vamos ficar de pé e vamos fazer oração para passar, né, para o pastor Edson trazer a palavra. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo já por tudo que tem feito e realizado aqui neste lugar, Senhor. Pai amado, neste momento, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai amado, o pastor Edson, Senhor, que vai vir trazer a Tua palavra nessa noite. Só venha abençoá-lo, ungir-lo, capacitá-lo cada dia mais e mais e usar, Senhor amado, para que Ele venha falar conosco e com aqueles que estão ouvindo a nossa voz esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Verdadeiramente, como a irmã Iraci falou, assim também cremos nós. O Rei, Jesus, o Cristo, Ele está voltando. A trombeta vai soar e nós iremos embora deste mundo de pecado, deste mundo de corrupção. Iremos morar com o nosso Jesus na eternidade, porque assim Ele tem prometido em Sua palavra e assim nós cremos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, já que se encontramos em pé, em reverência à bendita palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 7, e somente o versículo 10. Hoje, que é culto da família, onde a família se reúne para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Lucas, capítulo 7, versículo 10, nos diz assim: E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Pai, para Ti a honra, para Ti a glória, para Ti o louvor, Senhor. Estamos reunidos aqui para louvar o Teu nome, agradecer por tudo que tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Queremos ouvir a Tua palavra, nos dar ensinamento, nos dar compreensão, Senhor. Venha nos usar esta noite para falar à Tua igreja, Senhor.
Ó Deus, derrama poder nesta noite. Salva, cura, liberta, manifesta a tua graça, Pai. Em nosso meio é o que te pedimos, te agradecemos em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, hoje nós queremos falar sobre a palavra do Senhor com um tema que nos diz assim: lição do centurião de Cafarnaum. Vamos falar ou vamos aprender, é verdade, o que o centurião de Cafarnaum tem para passar para nós mediante o que está relatado na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Veja bem, queridos, Deus, o Senhor, o Criador, Ele havia enviado profetas a Jerusalém. Para que o Senhor havia enviado profetas a Jerusalém? Deus havia levantado profetas para que eles viessem falar para Jerusalém. O povo de Jerusalém se arrependeram dos seus pecados cometidos. Os pecados que eles tinham cometidos contra Deus. Aquele povo naquela época vivia debaixo de idolatrias e pecados corriqueiros. E o pecado havia chegado diante de Deus. E Deus havia levantado homens cheios do poder dele para assim repreender aqueles que estavam praticando os pecados. Só que a Bíblia diz que os mesmos não creram nos profetas. E Israel, conforme a Bíblia diz, foi sitiada. Ela foi dominada. A primeira dominação de Israel foi no ano 605, que durou até 587. E ela foi sitiada pela nação babilônica. E a Bíblia nos leva a entender que a cidade de Jerusalém e o templo, o primeiro templo, foram destruídos. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. Passaram-se o tempo da prova e Deus continuou derramando sua graça sobre o povo de Israel. Eles reconstruíram a cidade, mas no entanto não aprenderam a lição. Se rebelaram novamente contra Deus. E novamente ali eles foram alertados por profetas que Deus havia enviado para que eles viessem se arrepender, para que eles viessem se converter ao Senhor. E eles novamente não quiseram. E a segunda vez Israel foi invadido, e dessa vez pelo Império Medo-Persa, no ano 539 antes de Cristo a 331. Passaram-se o tempo de prova, Israel foi novamente reconstruída, mas aqueles homens novamente adentraram ao pecado. Novamente o Senhor levanta homens, profetas, para pregarem, para que Israel viesse se arrepender. E novamente Israel não deu ouvidos à palavra do Senhor. E a Bíblia diz que no ano 331 o Império Grego invadiu novamente Jerusalém, e novamente a cidade foi sitiada, e durou até o ano de 146 a.C. E aí, depois desse ano, houve um alívio momentâneo, porque logo em seguida, assim que o Império Grego foi destronado, novamente Israel foi subjugado, e agora pelo Império Romano, o qual durou do ano 146 ao ano 476 depois de Cristo. E nesse percurso todo, em Jerusalém, havia se construído o segundo templo, o qual foi destruído em 70 depois de Cristo. Veja bem, queridos, que
história, vemos um povo que era querido de Deus, mas no entanto rebelde. Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Deus, Ele não alisou a nação de Israel, a menina do seu olho. Mas Deus sempre levantava alguém para alertar a eles para que viessem se arrepender. E eles não davam ouvidos e continuavam debaixo do pecado. E a repreensão de Deus veio sobre a vida deles. Jesus, o Cristo, Ele nasceu na época em que o país era cativo de Roma. Jesus nasceu mais ou menos assim, segundo alguns estudos, no 5º ao 6º ano antes de Cristo, em torno do dia 29 de setembro, mais ou menos nessa data, não temos a certeza. Naquela época que Jesus nasceu, quem comandava ali era o imperador romano Tibério, e Herodes era o rei da Judéia. Ali já existia o segundo templo, glórias a Deus. O segundo templo já existia em Jerusalém. E através dos ensinamentos e curas maravilhosas de Jesus, a qual Ele praticava no meio daquele povo, o nome de Jesus se tornara conhecido. Mesmo entre os embates daquela época, daquela geração, Jesus já era conhecido, já era popularmente conhecido. Era o homem, o Deus encarnado, que operava milagres no meio do povo. Mas ali havia um povo incrédulo ainda, um povo que estava subjugado por um exército poderoso. E naquele exército ali existia os centuriões. Mas nós queremos falar, propriamente dita, de um só centurião, o centurião de Cafarnaum. O centurião era o oficial do exército romano que tinha certos privilégios e poderes ao favor dele. Ele comandava uma tropa com 100 homens fortemente armados. O homem tinha poder. Tudo que ele determinava aos seus subordinados, eles obedeciam sem tosquenejar. E Jesus estava ali. Após toda a destruição que aconteceu em Israel, por causa do pecado, com toda a destruição, com todo o subjugamento daquela nação, Deus ainda enviou para aquela nação o Filho dele, para que aquele povo do coração duro viesse compreender que Deus tinha um amor especial por eles. E Jesus veio nesta época, e todos que estavam ali conheciam que Jesus operava milagre, que o Cristo era diferente. Mas aquele povo ali estava esperando outra pessoa, não Jesus. Esperava um poderoso homem que pudesse vir e assim aliviar as cargas deles, porque Jesus veio operar no mundo espiritual, usando o mundo carnal, o mundo físico. Mas aquelas pessoas ali não compreendiam. Esse soldado romano do texto lido, o qual o seu país estava subjugando a nação judaica, ele era diferente. Ele respeitava muito a fé daquele povo subjugado, do povo judeu. A Bíblia nos diz que certa feita, de tamanho zelo que ele tinha pelo aquele povo, que ele havia construído uma sinagoga para eles, e ele era tido entre eles como seu amigo. Um soldado, um oficial romano, que estava agora subjugando aquela nação, se destacou pela sua diferença de ter um zelo especial por eles, pela fé deles. Lucas capítulo 7, versículo 5 nos diz: porque Ele ama a
nação. E ele mesmo edificou a sinagoga. O próprio soldado, com o poder que ele tinha ali, ele construiu uma sinagoga para que os judeus, outrora subjugados, pudessem adorar o Deus vivo. Veja que tremendo amor de Deus por este povo. Veja o que Deus faz para livrar o homem da condenação eterna. Esse oficial romano, ele aparentava ter um coração bondoso. E como é que nós sabemos, ou podemos dizer que ele tinha um coração bondoso, já que ele era um oficial, um homem de guerra, estava ali para destruir aquela nação? A Bíblia relata que ele estava preocupado com um de seus empregados. Veja bem, nós trazendo para a atualidade, nem todos os patrões da atualidade estão preocupados com seus empregados. Se você faltar no teu serviço, ele não vai passar a mão na tua cabeça, ele vai cortar no teu ponto. Se você perder 2, 3 dias, é perigoso ele te demitir e colocar outro no seu lugar. Você para eles é simplesmente números. Mas aquele oficial romano, que também não precisava ter interesse nenhum pelaquele servo dele, se mostrou contristado em seu coração pelo seu servo. Essa passagem textual nos mostra aqui a fé desse centurião romano, cujo amor por seu empregado adoentado fizera que ele viesse buscar a ajuda de alguém. Mas esse alguém não faria parte da sua linhagem. Ele não estava preocupado se ali no meio dele, do povo dele, dos romanos, tivesse alguém que poderia ajudar o seu empregado. Ele foi buscar outra linhagem, o qual para muitos ali foi estranho. Porque imagina bem, igreja, você crê em Jesus, você está passando por alguma dificuldade, em vez de você se direcionar a Jesus, você vai a um centro espírita, ou você vai em um credo diferente do que você professa. É estranho, porque você está propagando um Deus para que todos nele venham a crer, e você mesmo, na hora da dificuldade, não o busca. Isso vai deixar você sendo mal visto e vai colocar dúvidas na cabeça daqueles que te seguem. E foi justamente o que aconteceu ali. Muitos não entenderam porque aquele centurião foi buscar ajuda para o seu empregado em outra linhagem. Nesta noite eu quero aqui, dentro desses versículos, dentro desse texto, junto com a igreja, buscar um aprendizado a respeito do que esse homem pode, aprendeu e pode nos transmitir. Glórias a Deus. O centurião de Cafarnaum, ele manifestou uma grande confiança em Jesus, sem nem ao menos conhecê-lo. Lembra-se quando nós fomos em direção a Jesus, ouvimos comentário, mas não sabíamos como funcionava. Mas o nosso coração carente, necessitado, nos fez dar crédito ao Senhor Jesus. Assim como esse centurião foi de encontro a Jesus, assim nós, hoje, que professamos o cristianismo, que nos entregamos corpo, alma e espírito na fé a Cristo Jesus, esse homem fez. Assim nós estamos hoje, crendo nele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6:
O centurião falando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e eu violentamente atormentado. Ele não conhecia Jesus. Existem muitas pessoas que não conhecem Jesus, vão em qualquer lugar buscar apoio espiritual para as suas vidas, confiam em homens, mas não buscam o apoio de Jesus. Esse centurião buscou e transmite essa experiência através da palavra do Senhor para nós. Só existe um caminho, só existe uma maneira de sermos curados, de sermos libertos, de sermos abençoados. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que há mais de 2000 anos esteve aqui nessa terra e agora se encontra sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e há de voltar para julgar a todos. Somente Jesus tem o poder. Somente Jesus pode transformar o homem. O Salmo 118, versículos 8 e 9 diz: é melhor confiar no Senhor. O centurião de Cafarnaum preferiu ir a Jesus do que ir atrás dos poderosos daquela época. Muitos hoje, infelizmente, ainda vão atrás de diversas seitas heréticas para satisfazer as suas necessidades físicas e espirituais. Muitos hoje recorrem a poderosos para satisfazerem os seus desejos, as suas necessidades. Mas a Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que coloca a sua vida na mão do homem. Maldito o homem que vira as costas e deixa o homem subjugá-lo, mediante os seus conceitos que são falidos, interesseiros e dissimulados. É melhor confiar no Senhor. Aleluia! O centurião de Cafarnaum confiou, colocou a confiança em Jesus, sem nem ao menos conhecê-lo. Estamos perto da consumação dos séculos. Cremos piamente que Jesus está voltando, que a qualquer momento irá soar a trombeta e nós iremos embora deste mundo. Mas o nosso coração nos entristece, porque existem muitas pessoas as quais nós gostamos, mas não dão lugar para o Senhor Espírito Santo fazer uma obra em suas vidas, em seus corações. E mediante a palavra de Deus temos a certeza que eles não irão para a glória, mas irão para o sofrimento, porque não confiam em Jesus, porque não creem em Jesus, estão dentro de uma incredulidade ridícula, e isso nos machuca. Temos parentes a qual são agarrados neste mundo, buscando tesouros, não sabendo que o dia de amanhã pode findar-se o seu último suspiro. Precisamos unir-nos em orações para intercedermos por esses corações endurecidos, porque Deus, o Pai, enviou o Filho, não só por nós, mas também por esses. Deus enviou o Filho dele para se sacrificar, porque Deus não queria e não quer que nenhum das suas criaturas more distante dele. O centurião, por mais honrado que era naquela
coração. Ele julgou-se indigno de receber a Jesus em sua casa. Ele não era um homem orgulhoso, ele tinha humildade. A Bíblia diz que ele tinha poder, ou poderes. Ele comandava 100 homens. Ele fazia e acontecia naquela época. Mas a Bíblia diz que ele não se sentiu uma pessoa digna de receber Jesus dentro da casa dele. Ele tinha a vida dele como pecadora. Ele tinha a casa dele como imunda. Mesmo que diante daquela sociedade materialista, ele fosse respeitado, ele fosse honrado. E assim somos nós, queridos. Todo mundo sabe a rampina que é dentro dos corações, mas querem se mostrar através da ilusão da sua face o que eles não vivem. Se acham melhores que Jesus, sendo que terão que prestar contas. Mas o centurião, homem humilde, homem que não era orgulhoso, se humilhou diante de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 8 diz: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele não se achava digno. Mas Deus, na pessoa do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, que sonda os corações, que é onisciente, onipresente, onipotente, sabia que ele era um homem honrado, humilde e merecedor da atenção dele, de Jesus. Deus honra os humildes, porém Deus abomina os orgulhosos. Deus não gosta de homem, de mulher, de seres humanos orgulhosos. A Bíblia ela é taxativa nesse ponto. Nem o orgulhoso vai entrar no céu, segundo a Bíblia que eu prego. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O homem orgulhoso, ele é um derrotado, ele é um fracassado. Às vezes ele confia no carro, na casa, no salário, talvez na boniteza, na simpatia, não sei em que ele confia, mas quer andar com o nariz empinado, pisando sobre todos, se achando o bambambam, se achando o último saquinho do biscoito. Miserável homem que é. A Bíblia diz: louco, se amanhã te pedires o teu espírito, o que tu tens preparado, para quem é? Deus não gosta de orgulhosos. Deus não opera na casa dos orgulhosos. É por isso que os orgulhosos sofrem. Porque quem opera na casa do orgulhoso é o diabo. E o diabo subjuga. O diabo dá com a mão e toma com as duas. Ele engana. Ele passa melzinho na chupeta e coloca na boquinha. E as pessoas se acham que estão deitando e rolando. E aí ele puxa o tapete. E as famílias só andam do vermelho com a despensa vazia. Compreende isso, igreja? Deus não honra orgulhosos, mas Deus ama os humildes. Como foi o centurião de Cafarnaum. Deus de imediato amou ele. Deus tem contato com os humildes. Ele diz que nunca humilde irá passar necessidade na terra. Ele diz que os humildes irão morar com ele. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Seja humilde, igreja. Ande em humildade com teu Deus.
Saia da roda dos soberbos. Não tenha comunhão com os orgulhosos. Porque assim como nós contamos aqui no início da ministração, que Deus não alisou a menina do olho dele, Israel, Ele não vai alisar nós. Nós fomos enxertados. Nós não somos os ramos verdadeiros da oliveira. Nós fomos enxertados. Se Deus arrancou o ramo que havia brotado naturalmente da oliveira, que é Cristo, por que Ele não vai tirar nós, que fomos colocados através do enxerto? Por isso nós devemos ser humildes e não devemos andar com soberbos. Digas com quem tu andas e eu te digo quem tu és. Não tem como você dizer que se você está andando com fulano, que você não é igual a ele. Se você não é igual a ele, você é simpatizante. Se você é simpatizante, tu é cúmplice. E cúmplice paga do mesmo jeito que o condenado. Deus não passa a mão, igreja. Esteja debaixo da humildade, com uma lição que esse centurião aqui nos dá. Quando fores dobrar o teu joelho para falar com o Pai, se humilhe diante dele. Diga que você não é digno do que ele tem feito para ti, que você não merece as misericórdias dele. Deus gosta de humildade. Tem algumas pessoas que acham que humildade é vestir maltrapilhamente. Não é isso, queridos. Humildade está dentro do coração. É aquele que não é egoísta, não é egocêntrico, é humilde, simples no seu trato. Louvado seja Deus. A alta posição do centurião não o impediu de buscar a Jesus. Tem alguns porque acham que são advogados, doutores, delegados, professores e etc. Cargos acima. Eles se acham melhor que Deus e eles não buscam Deus. A Bíblia diz que a alta posição desse soldado não o impediu de ir buscar a Jesus, porque a fé dele estava fomentada no seu bom senso, e ele foi a Jesus. É necessário nós termos bom senso, é necessário nós sermos equilibrados, é necessário saber que nós não somos nada. Não é a minha profissão que vai me mostrar que eu sou melhor que Deus, não é a minha riqueza. Volto novamente a dizer: louco se te pedires a tua alma. O que tu tens é para quem? Não adianta se achar o maioral. Maior somente é Deus. Talvez você seja melhor que eu, aparentemente pelo teu carro, que talvez está aí em 70 prestações. Você está tirando lá do fundo do baú, passando necessidade até no arrozinho para pagar, para se mostrar melhor. Talvez você compra um carro caro e não consegue nem pagar a prestação da tua casa, para dizer que é o máximo. Coitado de você, pobre e miserável. Maior é Deus. Esse homem dá-nos uma lição grande. Homem rico, homem poderoso. Ele foi em direção a Jesus, porque ele sabia que só Jesus poderia solucionar o problema dele. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. O homem ainda foi rogando, foi orando, foi clamando a Jesus. E os seres de hoje em dia vão blasfemando, não creem em Jesus, mas a hora da verdade vai chegar para todos. A hora de se encontrar com Deus virá, mais cedo ou mais tarde. Hoje, a Bíblia diz que hoje Jesus está operando como nosso advogado. Hoje Ele intercede por nós, junto ao Pai. Mas naquele dia, quando as nações serão julgadas, Ele vai operar como juiz. Dá um exemplo aí, claro, humanamente falando. Esse juiz, seu Joaquim,
que ele fez? Não passou a mão, o juiz aquilo. Mesmo que tenha sido colocado pelo tal partido, ele não pensou duas vezes, julgou aquela causa e deu a sentença condenatória aos réus. Assim será Jesus naquele dia. Pode chorar, pode gritar, pode sapatear, não vai ter jeito. O que tiver que se fazer, tem que se fazer hoje, nesse presente século. E é com vida, porque a Bíblia diz que morreu, segue seu juízo. Não somos nada, somos pó, somos cinza, somos seres humanos mortais, sujeitos a morrer a qualquer hora, qualquer momento. Até no momento que nós estamos com segurança, que nós pensamos, talvez, na hora que nós nos alimentamos, jantamos e vamos dormir, podemos morrer. Teve agora um artista que foi dormir e no outro dia não acordou. Estamos vivendo uma temperatura arrasadora na face da Terra. A camada de ozônio foi arrebentada. E os que são mais gordinhos são os que mais sofrem. Por causa da sua gordura, por causa da sua banha, ela aquece mais. Para dar um infarto, é a qualquer momento. Você está entendendo? Não somos donos da nossa vida. A qualquer momento podemos ir a óbito. Por isso é importante, queridos, que nada venha nos impedir de irmos junto a Jesus, de nos entregarmos corpo, alma e espírito ao Senhor. Entende isso, igreja? Quem se humilha e vai de encontro a Jesus, encontra descanso e é abençoado. Detalhe, é abençoado. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29, 30 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus diz que vai aliviar a nossa carga. Aleluias. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Somente Jesus pode fazer a diferença na nossa vida. Ninguém mais pode fazer. Ninguém mais. Somente Jesus pode aliviar a nossa carga. Não vamos colocar a nossa boa posição na frente de Jesus, não, queridos. Somos carentes, necessitados do mesmo jeito. É bobagem ser arrogante, é bobagem ser prepotente, é bobagem ser orgulhoso. É melhor estar com Deus do que sem Deus. Queridos, Deus sem você é Deus e ponto final. Agora você sem Deus é um Zé Ninguém. Está debaixo de uma condenação. Não vamos olhar para o mundo, igreja. O mundo não presta. A Bíblia diz que o príncipe dele está operando, está atuando. As maldades que você vê no dia a dia é o inimigo que está operando ali, queridos. Devemos vigiar. A fé do oficial de Cafarnaum causou grande admiração ao próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele soldado romano, ele tinha uma fé fomentada em Cristo. E a Bíblia diz que aquela fé dele chamou a atenção de Jesus. Aquela fé dele trouxe uma admiração grande. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo que sonda os corações, o Senhor Jesus Cristo que é onisciente, onipotente, conhecedor de tudo. A Bíblia diz que ele ficou admirado de tamanha fé, porque Jesus não estava esperando que a fé viesse sair daquele homem que era de outra pátria, mas Jesus estava esperando que alguém da pátria dele, um judeu, tivesse uma fé, porque eles eram conhecedores da promessa, da palavra de Deus, o que tinha que se cumprir. Mas na verdade a fé tremenda que veio foi de fora. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados, quando Deus fala para Tomé, bem-aventurados, Tomé, são aqueles que não viram, mas creem. Louvado seja Deus, aleluias.
Veja bem, Mateus 8,10 diz: e maravilhou-se Jesus, não sou eu que disse, a Bíblia, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse centurião deu uma lição para todos nós, queridos. O homem incrédulo criou uma fé que chamou a atenção de Jesus. Devemos buscar essa fé para nossas vidas. Saber que nós estamos trilhando neste mundo, dentro de um propósito para agradar a Deus. Nos entregar piamente, de coração, a adorar o nosso Deus. Não sabemos quantos tempos teremos aqui ainda, queridos. Mas é importante que enquanto estivermos respirando, a nossa vida seja dedicada com todas as nossas forças, em gratidão a Jesus, pelo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás, e pelo que Ele está fazendo sobre as nossas vidas, e o que Ele irá fazer. Ele não nos está forçando a nada, não somos obrigados, Ele nos dá o livre-arbítrio, devemos somente crer e praticar. Deus fica triste com aqueles que não confiam nele, mas muito se alegra daqueles que creem em seu Filho. O coração de Deus se entristece quando aparece um que fala que não acredita nele. Deus não fica satisfeito, é um ingrato, porque se estamos neste mundo, nós somos criados por Deus. Qual a pessoa que não leva a gratidão àquele que Ele cria, àquele que Ele cuida? Só o incrédulo, só o ingrato. Quando encontramos pessoas assim, como eu já citei aqui na igreja, que encontrei algumas pessoas nessa situação. Quando encontramos pessoas assim, não devemos se associar aos seus conceitos, mas devemos repreender. Porque temos a certeza que Deus não fica satisfeito. Não estamos aqui para entristecer a Deus. Estamos aqui para buscar alegrar o nosso Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus, aleluias. Deus fica triste com essas pessoas que preferem viver as suas vidas sem lhe prestar uma gratidão. Tem pessoas que não têm coragem nem de olhar para o céu, para agradecer a Deus por estar aqui respirando. Tem pessoas que não têm coragem de agradecer a Deus pela marmita que está comendo. É uma ingratidão, queridos. Entristece o coração de Deus e alegra o coração do diabo, do rebelde. A Bíblia diz que Deus muito se alegra daqueles que creem em seu Filho. João capítulo 3, versículo 36 diz: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não crer no Filho de Deus está debaixo da ira de Deus, e a hora da verdade vai chegar. Tarda, mas não falha. Eu vejo nisso aí, querido, a grande misericórdia de Deus. Porque mesmo a pessoa sendo rebelde, mesmo a pessoa sendo incrédula, Deus não lhe passa a espada. Deus deixa ele viver 70 anos na terra, ele praticando maldade, humilhando pessoas, subjugando pessoas, falando mal de Deus. Mesmo assim Deus ainda permite. Eu vejo aí um grande amor, que se fosse nós seres humanos, como acontece por aí, a primeira ingratidão do filho, o pai arruma a bagagem dele e bota para a rua. Você está entendendo, queridos? Mas Deus não é assim. Deus espera. Ele acredita que aquele ser irracional naquele momento vai ter raciocínio e vai crer nele. O centurião de Cafarnaum mesmo ele tendo, queridos, autoridade, ele creu na palavra de Jesus sem duvidar e teve vitória. Ele creu, queridos. Jesus falou, veja bem, diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar.
Aleluia! Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele faz. Ele sabia o que era ter autoridade. Ele simplesmente creu na palavra. Falou: Deus, Jesus, dá uma ordem. Fala aqui agora, que para o meu servo ser curado. Eu creio no que o Senhor falar. E hoje, quantos incrédulos, quantos que não creem, quantos rebeldes não creem em Deus. Igreja, não largue da mão do teu Deus. Se você acha que esse mundo é pesaroso, com Deus, você imagina esse mundo sem Deus. Imagine esse mundo sem aquele que você pode adentrar no seu quarto, dobrar o joelho e falar com ele. Sabe por que muitas pessoas se suicidam? Porque falta o lado espiritual na vida deles. Os próprios amigos os levam ao suicídio, porque eles buscam apoio em um amigo, em uma amiga, e elas não dão apoio. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem confia no homem. Se ele tivesse esses que morreram e esses que irão morrer, que se matam, se eles tivessem o lado espiritual trabalhado, quando eles sentissem alguma necessidade, eles adentrariam o quarto deles e falariam com o Pai que ouve em secreto e teriam resposta. Teria aquele que iria quebrantar o coração dele, que iria apaziguar a dor dele. Mas eles não conhecem Jesus. Eles não foram a Jesus. E aí, a hora que a situação aperta, a primeira coisa que eles fazem é se jogar de uma imensa altura e se estribar no chão, tirando a sua própria vida. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito desses? Aquele que destruir esse corpo que Deus nos deu, que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo, aquele que destruir esse corpo, Deus vai destruí-lo. Ou seja, a Bíblia nos leva a entender que todos aqueles que se matam não podem adquirir a salvação, a glória. Veja bem a situação, queridos. Muitas pessoas não creem na palavra de Deus e estão levando as suas vidas a passos largos para morarem distante de Deus. Quem confia na palavra de Deus não anda em derrota. Quem confia na palavra de Deus não é um derrotado, mas tem um caminho perfeito a trilhar. Igreja, tu lembras quando tu estava neste mundo de ilusão, ilusitório? Você lembra quando você trilhava os teus caminhos por aí, que você não conhecia a palavra de Deus? Você era uma derrotada, você era um derrotado. O teu dinheiro mal dava para pagar o teu cartão de crédito. Você fazia a coisa por ajuda das pessoas. Você dependia de favores de terceiros, porque a sua vida era uma derrotada, era uma vida caída, uma vida destruída. Por quê? Porque você não confiava na palavra de Deus. Mas a partir do momento que você começou a confiar na palavra de Deus, olha a vida próspera que Deus te deu. Saúde inabalável. Deus te colocou numa posição de respeito, onde você, querendo ou não, é diferenciado na terra. Mesmo que as pessoas não gostem de ti, por causa da tua fé no teu Deus, eles têm que engolir que você é diferente. Eles têm que olhar para você e ver que sobre a sua vida estão as bênçãos de Deus. Você não anda mais dependendo deles. Você não depende mais de terceiros. Você não precisa mais do apoio de terceiros. Você hoje consegue se autossustentar e ainda consegue abrir a tua mão e ajudar o próximo. Por quê? Porque você confiou na palavra de Deus e Deus fez a diferença. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Deus não quer a maldição na vida das pessoas. Só que as pessoas têm um livre-arbítrio, queridos.
As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que quiserem da vida. É por isso que muitos andam sofrendo. É por isso que muitos não têm prosperidade nas suas vidas. Trabalham dia e noite e não tem descanso. E quando chega lá no fundo da carteira, não tem nada. Não viajam, não aproveitam a vida. Vem para esse mundo, entra no mundo sofrendo e sai do mundo sofrendo. E ainda dentro da eternidade de sofrimento. Porque não confiam em Deus. Conheço pessoas na minha profissão que não tem descanso, mas não conseguem trocar o tênis. Um sapato dele tem que passar pelo menos para 2 anos. Porque não sobra, queridos. Não creem na palavra de Deus. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Você está entendendo, igreja? É a diferença que Deus faz na tua vida, igreja. É por isso que você não pode pisar no sangue de Jesus. Você não pode cuspir no prato que te alimentou. Creia em Deus como esse oficial creu e foi abençoado. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Aleluias. O caminho de Deus é perfeito. Você não vai cair. Você é diferente. Talvez o diabo queira te persuadir. Talvez ele queira que você não creia que você é diferente. Mas não vai nas águas dele não. Não dê ouvidos aos cânticos da sereia deste mundo não, igreja. Esteja com os teus ouvidos atentos para a voz do teu Deus. Deus sabe o que é melhor para ti. A Bíblia diz que é 100 por 1 para tu que crê nele. Se você diz que crê nele e não está recebendo o que ele te ofereceu, é porque alguma coisa está errada. Está errado. Se você ainda está dependendo de favor de terceiros, está errado. Eu não costumo pregar prosperidade, não. Eu prego, Deus tem me usado para pregar a salvação. Mas eu quero lhe dizer, o povo de Deus é para ser abençoado. Só não é abençoado aquele que está com alguma coisa errada. Está escondido na cabana, que nem Acã fez. Roubou o ouro e colocou o Iacabe e colocou debaixo da bagagem dele. Só não é abençoado o cristão que tem alguma coisa errada, porque Deus derrama ricas bênçãos. Você está entendendo? A Bíblia diz que você, como cristão, como evangelho de Jesus, você não pode pedir ninguém emprestado. Você tem que emprestar. A tua despensa tem que estar cheia. Você não depende de favor de ninguém. A única coisa que você tem que depender neste mundo, que a Bíblia diz, é do amor. Está entendendo, igreja? Tem que saber investir em Deus. Você investir em Deus tem retorno. Aleluias. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. A fé do oficial romano foi honrada. Jesus curou o seu servo. Ele creu e foi curado. Veja bem, queridos, ele não foi buscar uma cura para ele. Ele foi buscar uma cura para o empregado. Olha bem a diferença. E tem muitos que vão buscar a cura para ele e não é curado. E aí você me pergunta, por que é isso? Porque falta fé. Falta uma fé genuína. Falta uma vida em santidade. Falta estar dobrado os joelhos no altar de Deus. Um coração rasgado diante da presença do Senhor. Viver e praticar a verdade. Ter bom caráter. Honrar os compromissos. Ser diferenciado. Não andar em roda de escarnecedores. A pior derrota do crente é aquele que anda em roda de escarnecedores. É daquelas rodinhas de piadinhas imorais, indecentes, aquela conversinha à toa. Crente que entra nessas rodinhas vai ter derrota. Você está entendendo, igreja? Vigia, escapa-te pela tua alma. Deus é o melhor para ti. Só que a Bíblia diz assim, Deus diz, eu sou santo.
Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Somos falhos, sim, erramos. Mas ele diz: quando nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. A fé do oficial romano foi honrada. Deus curou o servo dele. Quer ser curado? Tenha fé em Deus. Se entrega corpo, alma e espírito. Se entrega de verdade a Deus. Busca a santidade sobre a tua vida. Se exclua deste mundo de pecado. Ei, queridos, você não tem que mudar a sua maneira de ser para agradar terceiros. A Bíblia diz: se você mudar o teu jeito de ser para agradar terceiros, Deus não é teu amigo. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tem pessoas que querem mudar. Não, eu vou fazer assim para agradar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho de frente e de trás. Amigo, você não pode mudar para agradar eles, não. Que amanhã eles podem te subjugar. Vai agradar o teu pai para tu ver. Vai agradar a tua mãe, que não professa a mesma fé que a sua. Vai agradar os teus colegas de trabalho. Vai agradar ele para tu ver onde tu vai. Não muda o teu conceito para com Deus para agradar terceiros. Somos todos perecíveis. É melhor ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. Não perturbe o teu juízo. Está entendendo, igreja? Mateus 8,13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Ei, você tem fé em Deus? Tudo que você colocar diante de Deus vai acontecer. Mas ó, no tempo dele, no tempo de Deus. Não apressa Deus não, Ele sabe a hora certinha. Ele sabe a hora de te dar a bênção. Não interessa se é uma semana, um dia, um ano. Não interessa, Ele vai. Se Ele falou que vai lhe abençoar, espera na posição. Aleluias. Deus quer que venhamos a crer no Filho dEle, para sermos curados e tenhamos a vida eterna no porvir. É o que Deus quer, queridos. Deus quer isso para ti. É que você venha a ser curado de toda a maledicência deste mundo. É que você venha a ser limpo de todos os demônios que operam nesta terra, que porventura você pode estar no lugar. Deus quer que você seja curado de todos os males, de tudo aquilo que possa estar lhe acarretando e lhe fraquejando. Deus quer que você venha ter a vida eterna na consumação dos fatos, dos séculos, do porvir. João 6,40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a palavra de Deus para ti, igreja. É Ele que vai te ressuscitar no último dia, se você estiver morto. É Ele que vai lhe levantar da cova, através do chamado dele, para lhe dar a morada da eternidade. Não é o mundo, não. O mundo vai jogar mais terra na tua cabeça. Você está entendendo, igreja? Nós temos que ter o pé no chão. Não é questão de terrorismo, é ter o pé no chão. Somos seres perecíveis. Somos seres mortais. Entende isso, igreja? Passou dos 40, nesse século que nós estamos vivendo, que a temperatura anda descontrolada. Passou dos 40, que a obesidade anda atacando aí, para todo lado, derrubando pessoas, falta de médico, falta de tudo. Não fique esperando muito tempo mais não, queridos. A qualquer momento, estamos indo embora. Estamos indo embora com o Pai, ou então distante do Pai. A escolha é nossa. Não vamos nos corromper. Erga a sua cabeça e olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Não olhe para o mundo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olhe para trás. Olhar para trás é para lembrar de onde viemos. Quando nós saímos lá de baixo, lá do barro. A obrigação da igreja é olhar para frente, olhar para Jesus. Porque é Ele
o nosso porto seguro. É Ele que está nos aguardando com bem-vindo. Vinde, benditos do Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Amém, igreja? A fé do oficial romano foi honrada. A sua fé também pode ser honrada. Ela está sendo honrada e ela pode ser concluída dentro de bênçãos eternas. Cabe a você, cabe a cada um de nós. A palavra foi lançada. Deixe que ela venha multiplicar e fazer a diferença na sua vida. Amém? Concluímos que o centurião de Cafarnaum mostra-nos que a alegria não consiste no poder materialista que podemos ter. Não é no meu carro, não é na minha casa, não é na minha aparência, não é no meu salário. A alegria não consiste nisso. Vemos aqui o ensinamento. A alegria consiste sim no amor ao próximo e na certeza do poder de Deus operando em nosso viver. Essa é a alegria do nosso viver. Essa é a nossa alegria. Amém? Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui domingo em mais um culto de oração e louvor para a glória de Deus. Convido os irmãos que venham se colocar em pé para fazermos uma oração para darmos término a este trabalho, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas até exato momento e por tudo aquilo que Ele irá fazer por nós. Assim cremos. Pai, para Ti a honra, para Ti a glória, para Ti o louvor, Senhor. Somos gratos, Senhor, por essa palavra abençoadora e poderosa, Pai, a qual o Senhor nos ensinou esta noite, Pai. Obrigado, Pai querido. Derrama cada vez mais poder, dai-nos sabedoria e entendimento, Pai. Abençoe esta igreja, coloque anjos guerreiros, coluna de fogo ao redor desta igreja, Pai querido. Protege essa família, Pai. Abençoa as famílias que estão ao redor desta igreja, salvando, curando, libertando, fazendo uma grande obra na vida deles, Pai. Abençoa os amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet, Pai. Alegra os corações deles, Senhor. Vai de encontro a nossa parentela, Pai, fazendo uma grande obra na vida deles, Pai, para que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, se converter a Ti e que nós possamos encontrar com eles na eternidade, adorando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Somos gratos por tudo, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso para conosco, Senhor. As Tuas misericórdias têm nos alcançado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Estendei em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.